Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do evangelista Mateus, capítulo 2. Mateus, capítulo 2. E eu quero ler com vocês do verso 1 ao verso 11, o relato que o evangelista faz desse acontecimento em torno ao nascimento de Jesus. Mateus, capítulo 2, diz assim a partir do verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram-lhes suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Vamos orar? Senhor, nós bendizemos teu nome. Rendemos glórias a ti, porque o Senhor se fez homem para nos redimir dos nossos pecados. Senhor, nesse mês onde nós temos tradicionalmente nos lembrado do advento, da encarnação do Verbo, nós buscamos a tua face nesta memória, nessa memorização que fazemos e nessa lembrança que trazemos a nós. Pedimos, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos para ver a glória de Cristo, a glória do Deus encarnado, que querendo a paz dos homens, redime um povo para si. Ah, Senhor, que grande salvação. Nós bendizemos a Ti por isso. Obrigado, Senhor, por mais um ano que o Senhor nos concede a oportunidade de nos lembrar da encarnação do Verbo, de que Deus se fez homem, para que pecadores pudessem ser redimidos. E aqueles que confiam no nome de Jesus podem ser salvos, tirados do reino das trevas, trazido para o reino da luz. E esse reino, o qual nós nos lembramos nesse mês, nessa igreja, o reino de Cristo que é chegado, é um reino de alegria. E nós suplicamos ao Senhor nessa noite que o Senhor nos dê essa convicção, que o teu Espírito possa, em nossos corações, trazer a certeza que a alegria verdadeira é encontrada somente em Cristo.
Essa é a nossa oração, o nosso pedido, conforme nós nos voltamos para a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo mesmo, nosso Redentor e Salvador. Amém. Nós temos grande oportunidade de nos lembrarmos do nascimento de Jesus mais um ano. Que alegria, que felicidade nós podemos lembrar de que Jesus se fez homem, Filho de Deus, encarnou para salvar pecadores. E nessa noite, conforme nós nos lembramos dessas histórias, conforme nós nos lembramos desse relato, desses magos do Oriente que vieram prestar culto ao Senhor, eu quero te chamar a atenção para o fato de que esse reino que chega na encarnação do Verbo é um reino de alegria. É um reino de alegria. Preste atenção no verso 10 de Mateus capítulo 2. Preste atenção no verso 10. E preste atenção na maneira que Mateus vai relatar a experiência dos magos quando chegam em Belém da Judéia. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Irmãos, nós temos o hábito e a tendência de fazer sempre leituras rápidas da Escritura, né? E na nossa leitura rápida nós perdemos grandes oportunidades. Perdemos grandes verdades e grandes realidades. Nós, quando nos voltamos a esse texto, temos aqui diante de nós algo espetacular. Espetacular. O evangelista Mateus vai relatar para nós que, quando do nascimento do Senhor, um milagre astronômico aconteceu. Surgiu uma estrela no céu que guiou alguns homens do Oriente para o lugar onde Jesus estava. E isso é muito misterioso para nós não podemos trazer muitas respostas sobre como foi esse milagre astronômico, como que se deu essas coisas, e não é o alvo da minha exposição nessa noite trazer respostas para isso, mas o fato é que o evangelista relata isso. Apareceu uma estrela que guiou esses homens para onde Jesus estava. E esses homens entenderam que aquela estrela significava que o Messias havia chegado. E eles partiram então atrás da estrela, seguindo a estrela. E eles vão a Jerusalém. E chegando em Jerusalém, eles vão procurar a autoridade máxima dos judeus, para ter certeza do caminho que devem seguir. E eles dizem: olha, apareceu a estrela do Messias e nós queremos saber então para qual cidade nós devemos ir. E aqueles homens que são não judeus, são orientais, gentios, que tiveram a percepção da chegada e do nascimento do Messias, inquirindo o rei Herodes, acham ele completamente alheio à realidade do que está acontecendo. Herodes está perdido. Hã? Quê? Estrela? Messias? Onde? Herodes está completamente perdido. Messias vai... é mesmo, Messias... Onde é que o Messias há de nascer? Herodes está completamente perdido. Mas os magos estão atentos, estão ansiosos, estão antenados, por assim dizer. E eles querem saber. E aí eles fazem então lá uma consulta e falam: ó, segundo a Escritura, segundo a promessa, o Messias há de nascer em Belém. E os magos se dirigem a Belém. E continuando sendo guiados por aquela estrela. A estrela para onde o menino está. E nós vemos o relato do verso 10. Quando eles veem a estrela novamente, a estrela para no lugar onde Jesus está. Eles se alegram. Mas note que Mateus não simplesmente fala que eles se alegraram. Ele traz uma intensidade de alegria aqui muito forte. Porque ele vai dizer, eles se alegraram.
com grande e intenso júbilo. Não foi simplesmente ficaram felizes. Eles se alegraram. E foi um júbilo grande e intenso. Um mega hiper júbilo. Um super ultra júbilo. Uma super ultra alegria. Mateus repete 2 substantivos e 2 adjetivos para poder falar da alegria que tomou o coração dos magos quando eles viram que a estrela parou. Não é que eles ficaram felizes. Olha, chegamos, graças a Deus, né? Que viagem longa, né? Estava cansado já. Não! Eles se alegraram com um grande e intenso júbilo. E como nós perdemos isso numa leitura desatenciosa? O êxtase que tomou conta dos magos quando eles chegaram onde estava o Deus encarnado. O êxtase que tomou conta dos magos. Irmãos, o que esses magos experimentaram é a experiência prometida na Escritura e relatada vez após vez na Escritura daqueles que estão na presença do Senhor. Quantos salmos nós lemos dos servos do Senhor dizendo: alegrei-me e exultei em ti. Quantas vezes? Quantas vezes? O salmista vai experimentar a alegria no Senhor e vai dizer: na tua presença há plenitude de alegria. E essa é a experiência humana desejada por Deus. E é o que o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos. O reino de Deus é um reino de alegria. Ele escreve aos romanos e vai dizer no capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Reino de Deus é um reino de alegria. Mas a verdade é que a experiência humana, nós não somos tão alegres assim. A nossa alegria é sempre roubada de nós, na nossa experiência humana. Vez após vez, a nossa alegria é tomada de nós. Como homens, nós experimentamos amargura, tristeza, frustração. E o que eu quero fazer nessa noite é chamar a sua atenção para alguns motivos pelos quais a nossa alegria é roubada na nossa experiência humana. E trazer para você como aqueles que estão no reino de Deus têm a sua experiência transformada para viverem em alegria. A nossa alegria é tomada de nós como homens, e eu digo homens aqui no sentido de humanidade, homens e mulheres, porque nós temos visão distorcida de Deus. Nós temos uma visão distorcida de Deus. E infelizmente, a grande realidade humana é que muitas vezes, quando nós pensamos e olhamos para Deus, nós enxergamos Deus como um estraga-prazeres. Essa é a leitura que nós fazemos da divindade. Deus é um estraga-prazeres. Porque Deus diz assim: não faça isso, não faça aquilo. E imediatamente a nossa tendência é pensar: bom, Deus quer acabar com a minha alegria. Deus quer acabar com a minha felicidade.
Mas a verdade é que isso não é só uma visão distorcida de Deus, mas essa é a visão demoníaca de Deus. Essa é a visão satânica de Deus. Porque foi isso que Satanás instou a Eva a pensar a respeito de Deus no jardim. Quando Adão e Eva, vivendo em perfeita harmonia com o seu Deus, o seu Criador, foram tentados pela serpente, Satanás. Foram tentados justamente para distorcer a sua visão a respeito da bondade e do prazer que eles tinham no seu Criador. Diz, é assim que Deus diz, vocês não podem comer dos frutos? Ele distorce aquela proteção que Deus havia criado para Adão e Eva. E Eva cai naquela armadilha, cai naquela isca, morde a isca de Satanás, porque a sua cobiça é instigada e a sua rebelião, então, produz pecado. Ela diz, quer saber? Vou comer. Vou comer, meu. As frutas são tão gostosas do jardim. Por que Deus está me privando daquela uma lá? Deve ser a mais gostosa de todas. Vou comer. E a visão distorcida de Eva, então, leva ela ao pecado. E repetidamente, homens e mulheres têm cometido o mesmo erro. De pensando que Deus é um estraga-prazer, se colocam em rebelião contra ele. Vivem em desobediência direta contra o Criador. E isso traz para nós frustração, desprezo, morte. Uma visão distorcida de Deus, de que Deus é um estraga-prazer, rouba completamente a nossa alegria. Tira completamente a nossa alegria. Mas a nossa alegria também é roubada de nós pela nossa imaturidade insaciável. Talvez os pais aqui, desta congregação que estão aqui, já tiveram a experiência de sair com seu filho num dia onde ele está disposto a conceder os desejos de seu filho. Então eles levantam cedo e o pai acorda o filho e fala, olha filho, hoje eu vou conceder os seus desejos. O que você quer tomar de café da manhã? Aí o filho diz o que quer de café da manhã. O pai vai conceder, faz aquilo, concede aquele desejo do filho. Aí o que você quer fazer agora? Pai, agora eu quero ir passear. Ótimo. Onde você quer passear? Quero ir no parque. Vamos no parque. Brinca no parque. Pai, agora eu quero ir no shopping. Vai no shopping. Passeia no shopping. Quero comer um lanche. Come o lanche. Quero tomar um sorvete. Toma um sorvete. Quero comer pipoca. Come pipoca. Quero comer brigadeiro. Quero ir no cinema. Quero ir... E a criança não tem limites. Se o pai for dizendo sim, é um sim eterno. E aí, na hora que o pai fala, bom, filho, 10 para meia-noite, tá na hora da gente ir para casa. Não! Por que você está fazendo isso comigo? Eu quero mais. Esse dia não pode acabar nunca. E a verdade, irmãos, e a verdade, crianças, é que os adultos não são tão diferentes de vocês nisso. Nós somos insaciáveis. E a nossa insaciável, a nossa falta, né, de nos saciarmos é um reflexo da nossa imaturidade. De que nós não percebemos ainda que limites são algo bom para nós.
Mas nós somos infantis, imaturos, e queremos sempre mais. Queremos sempre mais. Não há limites para os nossos desejos. E essa falta de limites, essa imaturidade insaciável, rouba completamente a nossa alegria. Leva ela embora. Quando nós nos deparamos com algum limite. O nosso próprio corpo rouba a nossa alegria. O nosso sistema nervoso viciado rouba a nossa alegria. No último século, cientistas descobriram uma substânciazinha que roda aí no seu corpo e no meu, chamado dopamina. Que inclusive foi uma descoberta digna de prêmio Nobel. E uma psiquiatra, numa entrevista à BBC, dando uma explicação de como funciona a dopamina no corpo, ela diz o seguinte: quando a dopamina é liberada e seus níveis sobem em resposta a algo que ingerimos ou fizemos, o corpo sente prazer, recompensa, euforia. E então, claro, nós sempre estamos buscando recriar essa sensação. O nosso corpo fica necessitado desta sensação gostosa, prazerosa, que é uma resposta química, corporal, a algo que nós ingerimos, ou seja, nós comemos, ou algo que nós fazemos, ou fizemos. Então, aquele brigadeiro que você comeu gera dopamina. Só quero comer mais um. Aquela coquinha gelada gera dopamina. Só quero tomar mais um gole, mais um copo. Aquela comprinha que você fez no Mercado Livre, você recebe aquele pacote. Que gostoso fazer isso. Quero comprar mais uma coisinha. E o nosso corpo vai ficando viciado nisso. E a gente quer viver de euforia. Mas sabe o que é triste? Triste é que o nosso corpo, ele foi criado para viver em equilíbrio. E essa mesma psiquiatra vai dizer que sempre que nós temos uma ação da dopamina no nosso corpo, o corpo vai criar ou vai responder para equilibrar essas ações, dando um rebote. E aí nós temos uma descida nas nossas emoções. E ela vai dizer assim, é aquela descida após qualquer experiência prazerosa. Às vezes essa descida ocorre de forma óbvia, como uma ressaca depois de uma bebedeira. Mas outras vezes é muito mais sutil. E você nem percebe, estou meio triste hoje. Por que será? Me sentindo meio abatido. Aí você faz uma comprinha no Mercado Livre, opa, já estou feliz de novo. Come um brigadeirinho. Ou seja lá o que for que você tem feito, que tem liberado a sua dopamina. E a sua busca dessa satisfação corporal está criando rebote. E quanto mais você busca a euforia, mais rebote vem mais forte. Porque o seu corpo quer você equilibrado e você está desembalançando ele. E aqueles que vivem numa euforia, como por exemplo usuários de drogas pesadas, o rebote deles é também muito pesado. E a alegria dele é roubada quando ele acha que ele está vivendo uma experiência eufórica. Porque o seu corpo, seu sistema nervoso está viciado em algo que tira a sua alegria. Mas nossa alegria também é roubada por um zelo escrupuloso que nós temos. E aqui isso é especialmente verdade nos religiosos e até mesmo muitos crentes fiéis e que amam ao Senhor. Porque eles tendo noção da santidade de Deus, da transcendência do Criador, de que Deus é outro, santo, 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 eles começam a
pensar que a gravidade, o peso, a solenidade, a sobriedade com o qual nós nos relacionamos com Deus devem ser trocadas por austeridade, severidade, rigidez e intolerância. Opa! Você está sendo muito audacioso. Opa, essas crianças chorando durante o culto aqui, que bagunça é essa? No culto solene. Um zelo escrupuloso que vê a necessidade de sempre estar distante de Deus. Rouba também a alegria dos homens. Lutas constantes. Lutas constantes roubam a nossa alegria. Provações contínuas. Lembro de uma família que depois de muitos anos na expectativa de terem o seu bebê, finalmente se encontram grávidos. E aquilo que deveria ser um momento de celebração e alegria, chega a má notícia do desemprego. Então já vamos ter que apertar os cintos aqui já logo na chegada do bebê. Depois de um mês, 2 meses desempregado, esposa grávida. No exame de rotina se descobre que a esposa tem uma doença que afeta o bebê. E logo depois, o bebê morre. Esse é um exemplo muito mais comum do que nós podemos imaginar, mas que reflete momentos da nossa vida de lutas contínuas, uma em cima da outra. Como aquela pessoa que é pega no quebra-mar, onde as ondas estão quebrando e ela não consegue se desvencilhar do poder do mar e ficar em pé e sair dali, e é uma atrás da outra, uma onda atrás da outra, uma onda atrás da outra, e ela fica cansada, a ponto de pensar, eu vou morrer. Se ninguém me tirar daqui, eu vou morrer. E isso tira a nossa alegria. Isso acaba com a alegria de qualquer ser humano. Mas acima de tudo, o que tira essencialmente a nossa alegria é a realidade da brutalidade do pecado. O pecado é brutal, cruel, irreal. O pecado é brutal, cruel e real. Meus irmãos, lembra comigo da história dos magos. Esses homens viram uma estrela no céu. O Senhor se revelou a eles onde haveria de encarnar e nascer na terra. E eles estão felizes, e eles estão buscando a Deus, buscando a Cristo. Vamos atrás de encontrar Deus encarnado, o Redentor dos homens. E eles partem naquela jornada. E no meio dessa jornada, eles vão atrás de alguém que eles pensam que podem dar boas informações para eles. Eles falam com Herodes: Herodes, ajuda a gente. Eles são reis, são magos, são pessoas de autoridade, têm acesso à autoridade de Herodes. E compartilham essa informação com Herodes. Olha, o rei chegou. A gente quer ir lá adorar. Mas o pecado é tão real, cruel e brutal, que o que Herodes faz com a informação que ele recebe desses magos
é uma das cenas mais grotescas da história da humanidade. Ele manda matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Como nós vamos nos alegrar diante de algo assim? Como? Como ter alegria diante da realidade cruel e brutal do pecado? Quero dizer para você que é possível. É possível porque Deus nasceu. Jesus nasceu em Belém. O reino de Deus está aí. O tempo chegou. E esse reino é um reino de alegria. O reino chegou e esse reino é um reino de alegria. E o chamado que João Batista faz ao dizer que o reino chegou para você é: se arrependa e creia. Se arrependa e creia. O que isso significa? Significa que você precisa se arrepender e crer que Jesus Cristo é a fonte suprema da alegria. E o fato de que Deus encarnou, que o Messias é Deus, o Verbo que se fez carne, traz alegria para os homens. E eu quero chamar sua atenção para isso. E quero te desafiar a compreender e a crer na alegria do reino de Deus. E eu vou fazer um alerta para você, porque eu não estou falando aqui de personalidade diferente ou de condição médica, mas eu vou chamar você para uma autoavaliação. Então, não estou falando aqui sobre personalidades. Uma pessoa que é extrovertida, com certeza, ela expressa alegria diferente de uma pessoa introvertida. E alguém que tem condições médicas que afetam o seu emocional vai expressar alegria de uma maneira também restrita ou diferente. Mas eu quero te desafiar a autoavaliar você mesmo para você saber se você crê no reino da alegria. E como que a gente pode fazer isso? Basta você considerar no que você se alegra. Considere no que você se alegra. Criança, como você está nos dias que antecedem o seu aniversário? Como você está nos dias que antecedem aquela excursão escolar? Aquela cantata de Natal? Como você se encontra nesse momento? Tome isso como régua de medida para você. Tome de régua de medida para você, mulher, como você, como noiva, aguardou o seu casamento. E você, homem, como noivo, que aguardava a lua de mel. A mãe, que aguarda a família se reunir no Natal. O pai, que aguarda ver o seu filho formado e com um bom primeiro emprego. Aquela mulher que aguarda aquela tão sonhada e planejada viagem. Ou aquele homem, torcedor, que aguarda a final do campeonato. Eu não sei o que traz alegria a você. Muitas dessas coisas aqui trazem alegria para mim. E são, então, critérios para nós avaliarmos. Como nós nos alegramos? E se as coisas que estão aqui
que eu quero trazer para vocês, elas nos alegram. Se nós encontramos alegria nessas coisas. E a primeira delas é que nós precisamos da capacidade de se alegrar na lei do Senhor. Nós precisamos da capacidade de se alegrar na lei do Senhor. A lei do Senhor, os mandamentos do Senhor são para o nosso bem. A lei revela o caráter de Deus. Conhecer a lei é conhecer a Deus. E conhecer a lei nos permite viver de maneira agradável ao Senhor. Por isso o salmista vai dizer: se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. E outro salmo diz: bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. E este foi o salmo que nós memorizamos ainda esse ano, um pouco mais atrás. Salmo 94, 12. É bem-aventurado o homem a quem Deus ensina a sua lei, porque ele está protegido por Deus no caráter de Deus. E nós precisamos então nos alegrar na lei do Senhor. Quando Deus diz não matarás, isso deve ser motivo de alegria para nós. Não vou matar. Vou matar. Quando Deus diz não adulterarás, nós nos alegramos em não adulterar, em não nos envolver com imoralidade e prostituição. E assim por diante. Mas nós precisamos aprender a se alegrar na lei de Deus. Nós precisamos aprender a se alegrar na provisão de Deus. Na provisão de Deus. É interessante quando nós lemos a carta de Filipenses e Paulo vai dizer, né, muitas vezes para aqueles irmãos que eles devem estar alegres. Né? E Paulo, certo momento, vai dizer para eles, né, sobre contentamento. E diz assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Note que o próprio apóstolo Paulo precisou o quê? Aprender o contentamento. Aprendi a viver contente. E essa é uma lição que nós precisamos atender. Se tem um curso que você precisa fazer, não é o curso do coach do Instagram lá do anúncio. Nem dos pastores que estão vendendo curso sem fim aí. Pode fazer dos pastores também. Mas o curso que eu quero recomendar para você fazer agora é o curso do contentamento. Esse você precisa fazer. Esse você não pode passar sem fazer. Os outros você pode viver sem eles. Não há problema. Mas esse, não. Se você quer entender o reino de Deus como o reino da alegria, você precisa fazer o curso do contentamento. E sabe o que é duro, irmãos? Que o contentamento em Deus é restrito. Quando Paulo escreve Timóteo, ele vai dizer o seguinte: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ai, que a minha imaturidade insaciável fica maluca. Não, é só isso. Ó, comida e vestimenta, nem casa. Não, comida e vestimenta. Fica contente. Que escola, hein? Eu preciso fazer esse curso, urgente. Aprender a crer na provisão do Senhor. Que Deus é provedor, sábio, e sabe das minhas necessidades. E estar alegre nisso, contente. Nós precisamos aprender a nos alegrar na criação de Deus e na sabedoria criativa de Deus. E isso inclui não só contemplar a Serra da Mantiqueira, contemplar a Serra do Mar, as praias e os vales, mas contemplar a sabedoria de Deus na maneira que Ele nos criou, em nossa fisiologia, em nossas emoções. Note que em Gênesis capítulo 1, quando Deus faz a sua declaração a respeito da criação no 6º dia, especificamente, né?
Moisés vai dizer que viu Deus tudo quanto fizeram e eis que era muito bom. E justamente esse sexto dia é o dia em que Deus cria o homem e a mulher e os seres viventes. Esse dia, Deus falou, é muito bom o que eu fiz. O corpo humano é muito bom. Que coisa maravilhosa que Deus fez. Fez o corpo humano. E a gente precisa agir e tratar do corpo humano com o equilíbrio que Deus desenhou o corpo humano. A gente não pode exigir do corpo humano que ele viva num estado que Deus não desenhou ele para ficar. É interessante, eu uso muitas vezes essa ilustração porque ela é muito significativa para mim. Aquele filme famoso, A Procura da Felicidade, do Will Smith, né? Você vê o filme todo, o cara tá naquela busca da felicidade. A busca da felicidade. É um filme velho, vou dar spoiler, não tô nem aí. Mas, no fim do filme, ele consegue o que ele queria. E aí ele diz o seguinte: esse momento, este pequeno momento, é o que eu chamo de felicidade. Interessante. Aquele pequeno momento, ele chamou de felicidade. No outro dia, era trampo, malandro. No outro dia, era suor. Era cardos e abrolhos. E não pense você que você vai viver num estado de euforia constante. E você vai se matar se você fizer isso. Não faça isso com o seu corpo. Nós devemos ter as nossas funções equilibradas e as nossas emoções equilibradas. E aprender de Deus para isso. Deus fala sobre isso na Escritura. Quando ele diz para nós que nós devemos ter domínio próprio e ser sóbrios. Isso indica o quê? Equilíbrio. Equilíbrio. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. Corpos saudáveis tendem a amplificar a adoração saudável. E eu estou citando um teólogo aqui. Corpos saudáveis tendem a amplificar a adoração saudável. Meu irmão, talvez na sua leitura da Escritura, e essa aqui nem precisa ser desatenta, ela só precisa ser feita em língua portuguesa. Mas tanto Paulo escrevendo aos Gálatas, quanto o apóstolo João, quando registra o Apocalipse, ele vai dizer que os feiticeiros eles vão dizer que os feiticeiros não vão herdar os reinos de Deus. João diz isso em Apocalipse e Paulo diz isso aos Gálatas, né? Dizendo que feitiçaria é obra da carne. Mas o que nós perdemos na nossa leitura na língua portuguesa é que o termo ali feitiçaria é farmakoi. Ou seja, farmacológicos. E com certeza Paulo não está falando aqui de remédio, tá, gente? O que ele está falando é de poções alucinógenas, de coisas que te tiram do seu estado de equilíbrio, que transformam você em gente alterada. Isso é feitiçaria. E os feiticeiros não vão herdar o reino de Deus. E a gente precisa então aprender a se alegrar na maneira que Deus fez o nosso corpo e cuidar dele. Cuidar dele com equilíbrio. A gente precisa aprender, irmãos, a se alegrar na amizade que nós temos com Deus. Ah, que dificuldade para nós, que temos uma visão alta do Criador dos céus e da terra. Nós que compreendemos um Deus transcendente, que é santo, santo, santo. Que difícil é para nós se alegrar no fato de que em Deus nós temos um amigo. Difícil para a gente ver Deus como amigo. Mas essa é a realidade. Porque o Senhor Jesus diz isso. Quando ele se dirige aos discípulos,
naquela última noite que eles estão para se despedir do Senhor. João vai registrar que Jesus disse isso para eles. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. A vossa alegria, o vosso júbilo seja pleno. Mais para frente Jesus vai dizer, vós sois meus amigos. Vocês são meus amigos. E eu tenho interesse na alegria de vocês, no contentamento de vocês, no júbilo de vocês. Eu quero isso para vocês. E o Senhor Jesus foi alguém que espalhou alegria, se eu posso usar esse termo, ou essa frase. Você lembra daquele casamento em Caná da Galileia? Onde os manguaças acabaram com o vinho logo no casamento? Acabou o vinho, pô, vocês já acabaram com o vinho? Eu custo a crer que os noivos fizeram um mau cálculo ali. A minha tendência é essa, é pensar que o povo exagerou logo lá. Né? O povo caiu de beiço no vinho lá. Porque estavam celebrando o casamento. E o vinho alegra o coração. E aí o Senhor Jesus faz o quê então? Gente, vamos continuar com alegria. Traz água aí. Toma vinho. Vocês vão celebrar. Somos amigos. Eu quero a alegria de vocês. Isso é difícil para nós. Reconhecemos essa liberdade que temos da alegria em Jesus. É porque a gente não lê Hebreus, que diz que a gente pode entrar ousadamente na presença de Deus em Cristo. A gente precisa aprender a se alegrar na recompensa de Deus. Na recompensa de Deus. O apóstolo Tiago, que eu costumo chamá-lo de apóstolo, mas na verdade é o irmão do Senhor Jesus Cristo, líder da igreja de Jerusalém. Quando ele escreve a sua carta, ele vai dizer para os seus destinatários, tende por motivo de grande alegria. O quê? O casamento, o vinho, a festa. Tende por motivo de grande alegria o passardes por provação, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, olha a recompensa do Senhor, produz perseverança. O apóstolo Pedro vai dizer, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Você vai ser recompensado. Colossenses capítulo 3. Tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Cientes de quê? De que recebereis do Senhor a recompensa da herança. Meus irmãos, nós servimos a Deus porque Deus é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é Jeová, Pai, Filho e Espírito. Mas Ele mesmo nos prometeu recompensa. E nós precisamos aprender a nos alegrar nas recompensas que Deus nos dará. Porque a esperança na recompensa que Deus nos promete, conforme nós vimos aqui, é o que vai nos dar a capacidade de atravessar aquelas lutas constantes, aqueles sofrimentos sem fim, que muitas vezes nós experimentamos. Então a gente precisa aprender a celebrar no dia da recompensa, a olhar para o futuro. Eu vou ser recompensado por Deus. E finalmente a gente precisa se alegrar no juízo do Senhor. No juízo de Deus. Olha o que Isaías vai dizer. Porque o Senhor é nosso juiz. O Senhor é nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Juiz, legislador, rei. Ele nos salvará. O apóstolo Pedro,
também lidando com o juízo de Deus, vai dizer o seguinte: o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos. O Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos. Mas o Senhor sabe fazer outra coisa também. Ele sabe reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. O Senhor sabe reservar esse povo para o juízo. Ele sabe. E o salmista, quando escreve o Salmo 96, ele vai dizer: alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores dos bosques, na presença do Senhor. Por que deve ter essa celebração toda na criação? Por que essa alegria toda? Por que esse júbilo todo? Porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Celebre, porque Deus vai fazer justiça. Não vai ficar impune. Herodes, matador de crianças, não será impune. E nós havemos de celebrar aquele dia cantando: grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Porque Jesus é rei. E ele se fez homem. Ele é Deus encarnado. Meus irmãos, o reino de Deus é um reino de alegria. Porque até mesmo o nosso maior inimigo é dizimado pelo Rei dos Reis, a morte. Jesus vence tudo. Jesus vence tudo. E o chamado é esse. O reino de Deus está aí. Se arrependa e creia. Se arrependa e creia. Abandone as coisas que tiram a sua alegria. E se volte para aquele que é o doador da alegria. Jesus, Salvador dos homens, Deus encarnado, que nasceu em Belém da Judéia, viveu uma vida perfeita e entregou a sua vida na cruz para salvar pecadores, mas ressurgiu dos mortos, vencendo a morte e dando vida àqueles que creem nele. Isso é a verdadeira alegria. O reino de Deus é um reino de alegria. O reino de Deus, meus irmãos, é o reino das lágrimas enxugadas. O reino de Deus é o reino das lágrimas enxugadas. E nós já podemos experimentar essa realidade hoje, que foi inaugurada naquela noite em Belém da Judéia, quando Deus se fez homem. Por isso, mais uma vez eu te desafio. Averigue onde está a sua alegria. Onde você está procurando alegria. Que você não vai encontrar. Alegria verdadeira, plena e eterna. Fora de Jesus Cristo. E isso vai trazer para você uma novidade de vida. Novidade de vida. Você vai ter plenitude. Para soltar plenos pulmões. Testemunhar. Cristo é o seu Salvador. E se alegrar no culto que é dado ao nosso Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos orar? Senhor, dá-nos convicção dessas coisas. De que o teu reino é o reino da alegria. Isso não pode ser feito por mãos humanas. Eu não tenho condição alguma de transformar o coração dessas pessoas. Nem o meu mesmo. Constantemente eu tenho a minha alegria roubada porque eu tiro os meus olhos de Cristo.
Mas a nossa súplica nessa noite é que o Senhor nos ajude a mantermos nosso olhar focado na busca do Rei. Como aqueles magos que, guiados pela revelação do Senhor, se achegaram a Ele e tiveram uma alegria, grande e intenso júbilo. Uma mega, super, hiper alegria. Que o nosso coração floresça dessa maneira, para a glória do Teu nome. A nossa oração no nome de Jesus. Amém.